Olá, muito bem, queridos alunos. Hoje nós vamos falar sobre o fim do nosso capítulo, nossa agenda. Livro página 78 a 82 e página 84. São só atividades e explicações. Vamos lá, vamos iniciar primeiro com as explicações, depois vamos dar continuidade com as atividades. Jobs. Os trabalhos, gente, sempre eles têm, além da função trabalho, eles também, cada profissão, eles trabalham com objetos ou pessoas, sejam eles concretos ou abstratos. Professor, como assim? Existe pessoa abstrata? Sim, por exemplo, o palhaço, ele trabalha com a imaginação, ele está imaginando que existe uma sereia, que existe uma bruxa, são coisas abstratas. Assim como também existem pessoas que trabalham com objetos físicos reais. Por exemplo, o banqueiro trabalha com dinheiro, né? Então ele trabalha com algo físico. Outra coisa abstrata, um juiz, ele trabalha com a lei, ele não pega na lei, mas ele executa ela. Mesmo que ele não consiga pegar na lei o objeto, ele executa essa lei. E por último, explicando aqui agora as traduções, né? Fireman, como nós sabemos, fire é fogo e man é homem, então é o homem do fogo. Qual é a profissão que é o homem do fogo? Bombeiro, então fireman trabalha com fires, fogo. O pilot, que é o piloto, ele trabalha com world ou barra fly. Como assim, professor? World barra fly? Porque tem pilotos que trabalham viajando pelo mundo, né? Pilotos de aeronaves, né? Pilotos profissionais, eles trabalham de um lugar para o outro, por exemplo. Você vai fazer uma viagem para Paris, então esse piloto ele sai daqui de Fortaleza e vai, né, ao encontro da cidade de Paris. Então ele voa, fly, voar. Então você pode usar essas duas palavras para simbolizar o piloto, o trabalho dele. Doctor, que não é doutor, lembrem, doutor é uma posição que você conquista num grau de estudante de faculdade. Aqui doctor é no sentido de médico. Médico, doctor significa médico. E ele cuida dos seekers, que são os doentes. Teacher, professor, cuida das children's. Baker, padeiro, cuida dos bolos, cakes. Engineer, engineer é o engenheiro e trabalha com things, que são coisas. Things, coisas. Judge, a judge é juiz, ele trabalha com o law, que é a lei. Policewoman, que é a mulher policial, e o policeman, que é o homem policial. Os dois, quando não querem dar objetivo a uma palavra, não se chamam nem policewoman nem policeman. Se chama policy officer. Então muda a palavra quando você não está especificando quem é, né? Policy officer, oficial de polícia, né? Mas no caso aqui, eles cuidam salvando vidas, no sentido de um ladrão, um assalto ou qualquer outra coisa que possa ajudar as pessoas. Então salva vidas. Aqui entramos agora de verdade na nossa unidade 7. Vamos falar primeiro sobre os ordinal numbers. Pessoal, os números ordinais, eles são esses, os que mais importam para nós, do número 1 ao número 10. Na ordem aqui, ó. First, second, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10. As palavras que mudam normalmente é só o first, second. O restante, gente, são pequenas mudanças que não são tão grandes. Por exemplo, o 30, você acrescenta o quê? O R e o D e tira o R-E-E, né, que teria aqui. O 40 seria só for, acrescentei o TH. O 50, o 5, né, seria F-I-V-E, tirei o V e botei o F com TH. 6, TH. 7, TH. 8, TH. 9, tirei o E, TH. 10,
TH. Então, a maioria das vezes, o que nós fazemos? Acrescentamos o TH como regra, acrescentando o TH. Com exceção do primeiro, segundo e terceiro, que não, são palavras completamente diferentes, ó. First, second e third. Gente, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas quando eu falei esses nomes, eu disse forty ou forty. Quando eu falei esse som do TH, para vocês entenderem a diferença de números ordinais dos cardinais. Mas normalmente quando você escuta uma pessoa falando em inglês, os números ordinais, você não escuta esse TH, ele é mudo, não tem som. Fica normalmente 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fica normalmente assim, um som de D bem baixinho, quase escondido. Então não se preocupe muito com essa questão da pronúncia, porque vai depender muito do contexto da frase, o que nós vamos ver já já nas atividades. Esses são os números ordinais que nos importam, né? E aqui agora nós temos os números cardinais, os cardinal numbers, começando do 10, porque nós já conhecemos o do 1 ao 9, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10. Aqui, gente, eu coloquei de 10 em 10, ou seja, então nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, temos o 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eu não sei se também vocês perceberam algo bem comum aqui. A partir do 30, gente, do 40 aqui, 40, acaba no 30 começando no 40, 40. O que nós temos só foi um acréscimo do TY, ó. TY, 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 TY e TY. A gente pegou os números básicos, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, e acrescentamos o TY, para dizer que ele é um número de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Com exceção do 10, do 20 e do 30, que mudaram muito, praticamente o restante não mudou. E por último, 100. 100, quando eu escrevo só 100, quer dizer que aqui é um 100. Mas eu poderia também escrever 1, que é um 100, que seria 100. Aí eu tenho, se eu tenho 100, se eu colocasse, professor, 200, seria 200? Exatamente. Se 100 é 100, 200 é 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500 e assim vai até chegar nos 900. Não muda nada. E aqui, gente, como nós fazemos a contagem dos números que estão entre 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90? Simples. Vamos começar pelo 20. Eu tenho 20. Prestem atenção. Eu tenho 20 aqui. Se eu quero fazer... 20 significa 20. Se eu quero fazer 21, então eu boto 20, 21. Que o 1 é 1. Não, professor, eu preciso de 24. Então é 24. Não, professor, eu preciso de 29. 29, porque 9 é 9. E assim você forma todos os outros aqui, ó. 30 com 40 com 50. Professor, vamos falar do 19. 19, daqui, 90. Professor, como eu faço 98? 19. Aí você bota o 8 em inglês, que é 8. Então fica 98. 98. E assim você faz sempre com esses números aqui, com exceção dos que ficam entre o 10 e o 20, que é o que nós vamos ver agora. Ele tem uma regrinha diferente. Aqui estão eles, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O que vocês percebem aí de
de padrão que repete muito entre eles? Encontrem para mim a repetição. Se vocês tiverem atenção, vocês vão ver que é esse tim, né? Ó. Tim, 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 tim. Sempre tem esse tim repetindo. Esse 100 aqui é porque eu repeti o 100. O 100 aqui. Mas nós vamos contar aqui, ó. 11 muda completamente, que é o 11. 12 muda completamente, que é o 12. 13 muda também algumas letras. Não é completamente igual ao 3. Mas é a mesma escrita do ordinal. Esse 30 é a mesma escrita do ordinal, gente, ó. É a mesma escrita. Se você olhar os números ordinais, vocês vão ver que o 30 é a mesma escrita do terceiro. O 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Todos têm a mesma escrita do ordinal, ó, essa parte primeira da frente. E o que, ele faz depois? No lugar de colocar TH, que seria ordinal, que acontece no inglês, se coloca teen, que é T-E-E-N. T-I-A-E-N, né? Aí fica 14, 15, 16, todos com teen no final. Então, para você fazer do 11 ao 19, você aprende o 11, 11, 12, 12, e você, sabendo os ordinais, você vai copiar eles, e no lugar do TH você coloca E-E-N. Simples assim. Aprenda essa regrinha, fica muito mais fácil de vocês aprenderem os números sem precisar ficar decorando, mas sim entendendo a regra que eles usam. E aqui nós começamos a atividade, ó, gente. Aqui tem um diálogo nessa página. Deixa eu só aumentar aqui e dar um zoom. Pronto. Aqui tem um diálogo e eu vou falar esse diálogo agora para vocês. Lógico que eu vou falar em português. E vocês vão completar com as palavras em inglês que nós acabamos de estudar. Tem uma resposta ali que eu esqueci de cobrir, mas tudo bem. Vamos lá. Na primeira frase diz assim, ó. O Ethan fala, né? I want to be a fireman to put out fires. And you, Christian? Ele está dizendo, né? Eu quero ser um bombeiro para apagar os fogos. Os fogos, né? Fogos não, fogos. E você, Christian? E o Christian responde, I want to be a pilot and fly all around the world. Maria? O Christian disse, eu quero ser um piloto e voar ao redor do mundo. Maria? Maria responde, I want to be a doctor to help sick people. What about you, Barry? A Maria diz, eu quero ser uma doutora para ajudar as pessoas doentes. E o que você quer ser, Barry? Barry responde, I want to be a teacher to help children to learn. And you, Amy? O Barry responde, eu quero ser um professor para ajudar as crianças a aprender. E você, Amy? Amy, I want to be baker. I love to bake cakes and cookies. Rachel? And you? A Amy diz, eu quero ser uma confeiteira. Né? Depende do contexto, podia significar também padeira, mas aqui é confeiteira. Eu quero ser uma confeiteira. Eu amo enfeitar bolos e cookies, biscoitos. Rachel, e você? A Rachel fala, eu quero ser uma engenheira para construir coisas. E você, David? David fala, I want to be a judge and follow the law. Kate, and you? O David, ele disse, né? Eu quero ser um juiz e seguir a lei. Kate, e você? E a Kate, a última, fala, I want to be a policewoman and keep everybody safe. Eu quero ser uma policial e manter todos seguros, né? Que é safe. Tá escrito aí para vocês. A resposta aí que eu esqueci de cobrir. Então é safe. Muito bem.
Depois que vocês fizerem essa questão, se vocês não entenderem as traduções, os nomes, é só vocês voltarem um pouquinho lá no começo da aula desse vídeo, que tem lá cada um dos nomes que eu especifiquei o nome e o significado de cada um. E continuando nessa página, que é a página 78, nós temos a segunda questão, que ele diz para você: And you, what do you want to be when you are an adult? Join it here. Que é uma pergunta bem comum, né, nos livros de português, só que aqui no livro de inglês ele está dizendo: e você? O que você quer ser quando crescer? Então, nesse espaço em branco, pessoal, vocês vão desenhar a profissão que vocês desejam um dia exercer. Agora vamos para a página 79. Na página 79, ela tem uma imagem, né? Essa imagem aqui, né? Ó. Our goal is to be good professions. Nossa meta é sermos bons profissionais. Né? Being a good professions means to be the good and trustful person who knows and does he or her duties and who is always looking for improvement. Begin by being a good student, a good child, a good citizen. Né? Ele está dizendo aí o quê? Ele está dizendo que ser um bom profissional significa ser uma pessoa boa e confiável, né? Good and trustful. Uma pessoa que sabe, que conhece suas obrigações e está sempre se aprimorando, né? For improvement. Comece sendo um bom aluno, good student, uma boa criança, good child, um bom cidadão, a good citizen, né? E aqui ele quer que você faça o quê, ó? Você vai desenhar nesse espaço em branco da página 79 um pôster sobre um trabalho, uma profissão que você admira, né? Por exemplo, se você admira a profissão de médicos, então você faz um pôster, tipo assim, que bom que você existe para cuidar das pessoas, né? Você não precisa colocar a frase, é só um exemplo de como o pôster vai ficar, né? Aí você coloca o médico cuidando da pessoa e uma frase de impacto embaixo. Mas se você não é essa profissão que você pensa, mas pensa na profissão de engenheiro, você fala assim, nós construímos coisas, aí coloca o engenheiro construindo alguma coisa no fundo. Você usa a sua imaginação de uma profissão que você admira, né? E aqui chegamos na página 78, que é justamente a página que fala sobre os números. Aqui você deve colocar a posição que eles estão. Por exemplo, temos aqui o piloto, né? Ele está em primeiro lugar. Tá aqui, ó, first. E one pilot. Ele está em primeiro lugar e só tem um piloto. Então, por isso que é one pilot. Já aqui nós temos o que? Eles estão em que posição na ordem? Esse é o primeiro, então esse é o segundo e esse aqui é o terceiro, na ordem, como se fosse uma filinha indiana. Então os carteiros estão o que? Em segundo lugar. Então você vai escrever aqui a palavra em inglês, o 2, né? De segundo, que é second. E embaixo você vai escrever quantos carteiros tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos carteiros tem aqui? Aí você coloca, por exemplo, o número de carteiros que tem e a profissão deles. Exemplo, vamos dizer que tem 2 carteiros, então você bota 2 postmen. Mas nós sabemos que não tem 2 carteiros aqui, então você vai colocar o número correto de quantos carteiros tem e o nome da profissão do lado. E essa do mesmo modo, você vai colocar aqui third, que é terceiro, né? E embaixo o tanto de faxineiros que tem, né? Por exemplo, se fosse 11, seria 11 janitors, que é 11 faxineiros. Vamos para a página 81. Na página 81, gente, eu não escaneei porque aqui é uma cruzadinha. Vocês têm que fazer a cruzadinha colocando os números por extenso em inglês. Onde está escrito quarto, você escreve Ford. Onde está segundo, você escreve second.
onde tem primeiro você escreve first, então você vai colocando todos os números ordinais por extenso na cruzadinha, escritos em inglês. Não é em português, é em inglês. E abaixo dessa cruzadinha tem você tem que circular todos os números que são cardinais, isso, e tem que fazer um X em todos os números que são ordinais. Lembrem, gente, que quando o número é ordinal, ele normalmente tem uma abreviatura, ó, ST, ND, RD. Se o número é cardinal, ele não tem nada ao redor dele. Normalmente ele é só um número solto. 30 tem só um 3 e um 0. 63 só tem um 6 e um 3. Mas se ele for ordinal, por exemplo, se for 63, ele vai ter um 63 e depois dele tem a letra RD, porque ele está dizendo que é 63º. E depois da página 81, temos a página 82, que você tem que encontrar as 7 diferenças que estão nas imagens. Lembre que a imagem correta é a imagem de cima. A imagem que vocês têm que encontrar a diferença é a imagem abaixo. Né? E por último, na página 84, nós temos aqui um texto. Eu vou ler para vocês aqui o texto, para vocês entenderem, né? Que aqui eu tenho só atividade, né? Tem um diálogo que começa assim. Eu acho que é o Charlie Brown. O Charlie Brown e o Linus estão conversando. Eles iniciam a conversa. Do you ever think much about the future, Linus? Oh, yes, all the time. What do you think you'd like to be when you grow up? All stranglers happy. Vamos, o que eles estavam falando? A primeira tirinha diz assim, ó. Você já pensou sobre o futuro, Linus? Do you ever think, né? All, sim, o tempo todo, né? Então, all the time significa o tempo todo. E no quadrinho de baixo, o primeiro ele continua. O que você pensa que gostaria de ser quando crescer? Então, grow up. Grow up significa crescer. E ele fala, escandalosamente feliz. Né? Que ele seria muito feliz quando crescesse. Exagerou bastante na palavra, né? Outrageously happy. Então aqui embaixo ele pergunta na questão, né? What does Charlie Brown ask to Linus about? O que o Charlie Brown pergunta para Linus? About his future feelings? Ou about his future profession? Né? Ele está perguntando sobre os sentimentos dele no futuro ou sobre sua profissão? Porque na conversa, o Charlie Brown, ele perguntou algo bem natural do que você pensa sobre o futuro. Só que o amigo dele entendeu completamente errado a pergunta, né? Sobre o que o Charlie Brown quis perguntar a ele. E na segunda, what's Linus' answer? O que o Linus respondeu? He wants to be very happy ou he wants to be a good profession? E na última pergunta, what would you like to be when you grow up? O que você gostaria de ser quando você crescer? Então você escreve aqui o nome da sua profissão, do seu trabalho, do seu emprego que você gostaria de ter quando você crescer. Esse aí, pessoal, nós terminamos a unidade aqui, né? Unidade 7. Quando for na sexta-feira ou antes, bem antes, eu vou postar um vídeo, talvez na quinta ou na quarta eu posto um vídeo sobre a prova de vocês, uma explicaçãozinha sobre a prova de vocês, para tirar qualquer dúvida sobre os itens, sobre as questões, e se tiver algum erro, né, a gente conserta lá no vídeo, mostrar para vocês se tiver algum erro de digitação ou algo parecido. É isso aí, pessoal, até mais, bye bye. Estudem os números ordinais, números cardinais, estudem sobre o que nós estamos, o nome das profissões, que tudo isso vai estar na nossa prova. Bye bye.